Primeiramente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu, Maria Luísa da Silva, e meus colegas Ana Carolina, Luísa de Sales, Marcele Almeida e Victor Hugo vamos apresentar o tema Usos do Passado Medieval. Começaremos com a frase do historiador francês Christian Malvy: "A Idade Média não existe", para ressaltar que o medievo foi constantemente usado como uso político ao longo do período que se estende entre o século XVI e o século XX. Desse modo, mesmo que esse período tenha sido marcado por vastas transformações, inúmeras produções filosóficas, artísticas e literárias, citando também construções de universidades e catedrais góticas, a historiografia dos séculos passados se limitou a representações distorcidas e limitadas sobre esse período. Com isso, pode-se afirmar que a Idade Média é uma construção tanto semântica quanto historiográfica. Tanto seu nome quanto a sua periodização foram construídos. Ademais, foram feitas atribuições sobre esse período como formas de exaltar ou depreciar a época atual, usando a Idade Média como um meio de comparação. Então, nessa apresentação, iremos tratar sobre os usos que fizeram do período medieval no longo dos séculos XVI, com renascentistas, atribuindo esse período como a Idade do Meio, no século XVIII, com o Iluminismo, que se referia a esse período, com a Idade das Trevas. Em contrapartida a designações tão pejorativas, o romantismo do século XIX vai trazer uma visão romantizada desse período, denominando ele como a época etílica, perfeita, melhor que a época atual deles. Então, em resumo, essa apresentação vai tratar desses usos, apresentando no final uma forma, uma visão de como ver esse período, considerando que, através de tantos séculos, foram feitas atribuições distorcidas sobre ele, construções, e chamando isso de medievalismo ou neomedievalismo. Oi, gente, meu nome é Luísa e eu irei tratar agora de duas construções da Idade Média. Como a Maria Luísa citou, né, a frase do Christian Malve, que ele considera que a Idade Média não existe, justamente porque ela se deu, né, assim, a primeira aparição dela ao termo Idade Média foi durante o século XVI. As pessoas que estavam na Idade Média, elas não se consideravam homens medievais, por exemplo. E esse termo, Idade Média, aparece justamente no século XVI com o movimento renascentista, né? Lembrando que a Idade Média termina no século XV, então o século XVI é um século após essa mudança, né, de temporalidade. E é quando se inicia o período moderno. Como eu coloquei no slide, né, o Renascimento foi um movimento, né, e que, além de produzir muitas obras relacionadas ao mundo artístico, científico e etc., ele também marca muitas mudanças na forma como os homens viam e pensavam o mundo. E é justamente por eles estavam nessa literalmente modernidade e eles acreditavam que o período anterior, que era a Idade Antiga, foi um período muito glorioso. Então eles deram esse nome, Idade Média, justamente para ser um termo que botasse, né, atribuísse a Idade Média como um período intermediário. Bem como o Bachet aponta, né? O Bachet é um historiador e em um dos livros dele, ele cita justamente isso, né? Que eles não poderiam nomear um período positivamente por ser um longo parêntese entre uma antiguidade prestigiosa, grandiosa e uma época, enfim, moderna, né? A modernidade. E eu acho que o Christian Amalvi complementa muito bem essa frase do Bachet, porque o Christian Amalvi ele considera que a criação desse termo ela é resultado de um fenômeno cultural e religioso. Por cultural, a gente pode entender justamente a questão deles acharem que a antiguidade foi um período muito grandioso, principalmente no desenvolvimento da escrita e também pela grande produção literária em grego. Eles consideram, né, o período medieval se tem uma quebra nessas produções. Por culpa da igreja. E aí também já entra a questão do fenômeno religioso.
Possível a gente pensar a Renascença sem falar da Reforma Protestante, que foi justamente essa quebra entre a sociedade, né? Foi justamente essa quebra que se teve com a Igreja Católica. Falando agora também um pouco do Iluminismo e a Idade Média, e também pegando o que eu já falei sobre o renascentismo, é, assim como assim como o Renascimento, eles também usam a Idade Média para glorificar o seu tempo. Porque assim, a construção iluminista e a renascentista, elas têm em comum porque assim, são períodos que eles consideravam que haviam mudanças e para poder meio que glorificar e exaltar essas mudanças, eles pegaram a Idade Média e transformaram em algo muito ruim, só para poder dizer que eles, né, mudaram, que agora são algo novo e que esses períodos ficaram para trás. Com o movimento iluminista, a gente tem a maioria das atribuições e dos estereótipos que são ligados à noção de Idade das Trevas. Até hoje, quando a gente pergunta ou a gente cita a Idade Média, as pessoas tendem a relacionar a Idade Média com algo muito ruim, como por exemplo a caça às bruxas, ou a Inquisição, ou mulheres sendo queimadas por serem consideradas bruxas, etc. E isso não é à toa. Todas essas construções, elas foram pensadas assim. Como a Maria Luísa também já citou, todas essas construções são construções políticas. E elas tendem a desvalorizar a Idade Média, pelo menos o caso do Iluminismo e da Renascença, para poder, como eu já disse, glorificar o próprio tempo. Dentro do referencial, né, de Idade Média, a gente tem outros diversos estereótipos que foram os próprios iluministas que criaram. Eles pegaram basicamente alguns que já existiam com o período da Renascença, como eu disse, essa questão de ser um período intermediário, que literalmente está entre uma antiguidade gloriosa, entre um período, enfim, moderno, e atribuíram também outras questões para poder ressaltar que o iluminismo era um movimento e que ele era um movimento muito bom. Mas enfim, como eu estava dizendo, no período iluminista é onde se criam a maioria dos estereótipos negativos que a gente se tem da Idade Média. Mas isso se explica porque os iluministas, né, os pensadores iluministas, eles fizeram muitas atribuições, como eu já disse, para glorificar o movimento iluminista. O John Locke, por exemplo, que ele é um liberalista, ele dizia que a Idade Média era um período de estagnação econômica, que não se tinham avanços e que era baseado no corporativismo. O Rousseau, ele já falava da questão da igreja, né? Isso é uma coisa muito forte também quando a gente pensa em Idade Média. A gente também relaciona essa coisa do fanatismo religioso. Mas a gente tem que pensar a Idade Média como ela se organizava, porque eles não eram fanáticos, né? Eles só se organizavam. O referencial, né, deles, de sociedade, se organizava em torno do referencial da religião. Então a gente não pode pensar que por exemplo, a Idade Média só tinham fanáticos religiosos, quando na verdade eles tinham uma relação eclesiástica, né? Mas uma relação eclesiástica, né, que se tornou o que foi por causa de um processo de conversão e tudo mais. E eu acho que é isso. Agora eu passo a palavra para Marcele. Olá, eu sou a Marcele. Eu vou apresentar agora como a Idade Média foi percebida pelo Romantismo, movimento este que surgiu no final do século XVIII e perdurou ao longo do século XIX. Bem, como foi citado anteriormente, a Idade Média, na visão dos iluministas, era a Idade das Trevas, um cenário marcado por arbitrariedade política e fanatismo religioso. Contudo, ao analisar o pensamento romântico, o mesmo não ocorre, pois os românticos, vivenciando um período de profundas transformações sociais e políticas, o qual ficou denominado Revolução Industrial, enxergavam a Idade Média como uma forma de escapar da realidade em que eles estavam vivendo. Assim, é importante analisar antes de mais nada o contexto do surgimento do romantismo. O romantismo que foi um movimento não só literário, como é mais conhecido, mas também filosófico, artístico e político. Então eu trouxe aqui alguns aspectos gerais para poder entender esse cenário. O primeiro deles é com relação à produção em larga escala. O crescimento das fábricas e com o surgimento das máquinas que produziam mais em menos tempo, pôde-se dar lugar a uma produção cada vez maior, expandindo a produção.
Já o segundo aspecto é com relação ao cercamento dos campos, que foi uma política que surgiu no início da Revolução Industrial na Inglaterra. E essa política ela promovia a expulsão dos camponeses de suas terras, né? Era a privatização das terras comunais. E com a expulsão desses camponeses, eles foram às cidades, né, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, e isso provocou um processo de urbanização, de crescimento dessas cidades. No entanto, como consequência, também ocorreu a degradação desses espaços urbanos, né, pois as cidades não comportavam esse contingente de pessoas. O último aspecto são as precárias condições de trabalho, pois quando os camponeses chegaram às cidades, eles se depararam com longas jornadas de trabalho e com ambientes insalubres, deploráveis para trabalhar. Falando agora um pouco das características do romantismo, eu selecionei as principais. A primeira delas é com relação ao pessimismo. Observa-se muito nas obras literárias e artísticas a carga pessimista em relação à modernidade fabril em que eles estavam vivendo. Já a segunda característica é o sentimentalismo. É um sentimento de desilusão, de tristeza e em relação exatamente a esse contexto também que eles estavam vivendo. Já o terceiro, é bem interessante notar que é o escapismo. Os românticos expressam a sua vontade de escapar dessa realidade, do presente, e se voltar para o passado, ou então, de alguma forma, escapar diante da sua imaginação, ou então por meio da morte. O quarto e última característica é o nacionalismo. Os românticos eles mostram em sua obra esse resgate da valorização da pátria, né, por meio do resgate das histórias dos grandes heróis, das grandes batalhas, o resgate ao passado. Né, isso, é a tentativa de escapar do presente em que eles estavam vivendo. Assim, diante desses fatos e diante desse contexto, podemos ver que os românticos eles buscavam idealizar a Idade Média, buscavam na Idade Média um refúgio, uma forma de escapar mesmo desse presente que eles não estavam desiludidos, né? Com todas essas transformações sociais e econômicas, né, que estavam ocorrendo. No entanto, a gente tem que se atentar que essa forma de ver também, né, não só essa forma, mas também a forma como os iluministas também construíram a Idade Média, é totalmente errada, essas duas formas. Né? Apesar de parecer que está exaltando a Idade Média e valorizando, não é bem assim. A Idade Média ela tem que ser vista em si mesma. Não pode ser analisada nesses dois extremos, né? Porque assim acaba diminuindo a Idade Média em alguns aspectos e não analisando em outros. Pois os românticos, por exemplo, eles idealizaram tanto a Idade Média que eles focaram somente em alguns aspectos, construíram um campo semântico em torno em torno desses aspectos e valorizavam, por exemplo, a figura do castelo, do amor, do sentimentalismo, dos reis e princesas, mas não analisaram outros. Isso não pode ser feito, essa idealização. Até mesmo a gente pode perceber, é bem interessante, o Bachet, né? Ele cita o Jacques Le Goff, o historiador, que fala que a Idade Média não pode ser analisada nem como lenda negra, nem como uma lenda rosa, né? Nem nesses dois extremos em que ela foi construída. Bem, finalizando a minha apresentação, passo agora a fala para a Ana. Então, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre o termo medievalismo. Primeiramente, o que ele significa? Assim como diz o slide, é o conjunto de ideias pertencentes à Europa medieval, que foram sendo reapropriadas após esse período em questão. Ou seja, podemos dizer que o medievalismo abarca aspectos, fatos, práticas, artes e muitas outras coisas relacionadas ao período medieval. Porém, elas são reutilizadas com algum objetivo específico por pesquisadores, admiradores, acadêmicos a partir do século XVI, isto é, após a Idade Medieval. Mas, da onde surgiu esse termo? Bom, segundo o especialista em arquitetura medieval
de João Batista da Silva Porto Júnior, a expressão se iniciou com John Ruskin, escritor e poeta vitoriano, em 1853, para se referir ao entusiasmo e admiração de sua geração às coisas medievais. Porém, o termo só foi melhor desenvolvido na década de 70 com a professora da Universidade de Londres, Leslie Workman, colocando o medievalismo como uma matéria acadêmica, com o objetivo de aprofundar os estudos relacionados a essa época. E agora que já vimos o significado e a origem do termo, veremos aonde ele é geralmente aplicado. Sendo assim, o período medieval pode ser usado como um artifício político, pois assim como já foi visto com as meninas anteriormente, ele pode ser usado para o enaltecimento de algum período atual, como o Renascimento e Século das Luzes, e, consequentemente, isso advém da desvalorização da Idade Média. E, além disso, o período medieval pode servir como um meio de idealização, como os românticos, que supervalorizavam o período em questão. E outro uso também decorrente do primeiro é o uso acadêmico do período medieval, no qual se busca compreender como tudo funcionava naquele período a partir de fatos reais, evitando as concepções equivocadas acerca desse período, tão difundidas ao longo da história. E, por último, temos o seu uso artístico, no qual a Idade Média serve como inspiração para o mundo da arte em geral, como na literatura, na arquitetura e no cinema. E, como exemplo, a reprodução das feiras medievais, no qual, durante o período medieval, serviam para as trocas comerciais entre os mercadores de diferentes regiões. E hoje em dia, elas são eventos, nos quais há exposição de artes no estilo medieval, comidas e bebidas típicas, danças, roupas ligadas à época e muito mais. E, além disso, nós também encontramos a referência do medievalismo na arquitetura, inclusive brasileira. E, como exemplo, há o Castelo de Itaipava, localizado em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, construído em 1920, por um barão da família Smith de Vasconcelos, que possui em sua estrutura alguns traços medievais, como a formatação do castelo. E, além disso, a Catedral da Sé, localizada em São Paulo, no qual seu estilo é chamado de neogótico, porque faz referências às características das artes góticas existentes na era medieval. E nós podemos perceber isso, por exemplo, nas torres de ponte agulhadas, e na abundância dos usos de vitrais. Como último exemplo que eu separei que expressa o medievalismo é uma série da Netflix chamada de Bárbaros, que retrata o contato entre os povos germânicos e romanos durante a Alta Idade Média. Ela vai mostrar um pouco de como os germânicos, chamados de bárbaros pelos romanos, se organizavam, o forte poder do exército romano, os conflitos internos existentes entre os próprios grupos germânicos e os conflitos externos existentes entre os romanos e os germânicos. E apesar de ser misturado com ficção, a série é um ótimo jeito de entender o período histórico anterior à queda do Império Romano do Ocidente. Bom, é isso, e agora eu vou passar para o Victor, que vai aprofundar um pouco mais essa discussão, falando sobre o neomedievalismo. Olá, eu sou o Vitor Hugo. Voltando para a parte teórica do neomedievalismo, também é importante entender o que separa ele do próprio medievalismo e por que houve a criação de um outro termo. Primeiramente, é possível ver que as duas palavras se aproximam no sentido que ambas se referem a uma abordagem sobre o período medieval após o fim dele. E por causa disso, dá para afirmar que o neomedievalismo também é uma forma de medievalismo, já que ele aborda o mesmo tema. A maior diferença que separa os termos, na verdade, é a relação com as fontes históricas. Isso porque o medievalismo leva em consideração essas fontes durante a abordagem do tema medieval e se propõe a retratar a história somente com os elementos presentes na época. Enquanto o neomedievalismo usa a estética do tema medieval
juntamente com elementos que não faziam parte do cotidiano das sociedades da Idade Média. Entretanto, essa diferenciação que atribuiu ao medievalismo um compromisso de retratar uma realidade exatamente como ela era, e que também atribuiu ao neomedievalismo uma visão distorcida dessa mesma realidade, acabou separando o campo acadêmico de estudo da Idade Média entre pessoas que consideram e desconsideram o termo neomedievalismo. Isso aconteceu porque, segundo algumas interpretações das definições de ambos os termos, não haveria motivo para diferenciar as obras que retratam de maneira autêntica e fictícia os dois tipos. Ao mesmo tempo que não seria tão fácil definir a realidade histórica e as construções fictícias dessas mesmas obras. Por fim, é necessário tentar entender o motivo do neomedievalismo acontecer. Ou seja, por que alguns materiais de cunho cultural retratam o período medieval de maneira fantasiosa e distorcida da realidade? O primeiro desses motivos principais que podem ser apontados é que essas indústrias produzem livros, filmes e jogos com o simples objetivo de lucrar com a venda desses materiais. Então, se as obras que retratam o período medieval seguissem exatamente as fontes históricas e não incluíssem elementos fantasiosos, possivelmente essas mesmas obras não venderiam tanto e não gerariam o mesmo lucro que geram atualmente, pelo fato de se tornarem menos atrativas perante os consumidores no mercado. Na maioria dos casos, é justamente a ficção que diferencia esses produtos. E sem ela, possivelmente, eles se tornariam repetitivos e sem originalidade. O segundo motivo que é possível vincular com a existência do neomedievalismo são os estereótipos, principalmente os étnicos. Pegando como exemplo os povos vikings, os estudos históricos mostram que eles eram guerreiros que viviam na região da Escandinávia, no extremo norte do continente europeu. E por conta disso, existe uma tendência de vinculá-los aos povos nórdicos que habitam essas mesmas localidades atualmente. E dessa forma, os estereótipos que os escandinavos recebem atualmente acabam sendo atribuídos também aos escandinavos do passado. E dessa forma é criada a imagem dos vikings como indivíduos altos, fortes e com cabelos loiros, da mesma forma que os nórdicos do século XXI são pensados e são retratados. Um terceiro motivo que ainda pode ser destacado são os aspectos culturais das sociedades medievais. Ou seja, os mitos presentes nas diversas culturas dos povos europeus da época são levados em consideração e tratados como reais nos materiais neomedievais. Como, por exemplo, é possível destacar a clássica figura do dragão, que se encontra presente na maior parte desses materiais pelo fato de serem mencionados em diversas lendas e histórias difundidas durante a própria Idade Média. Dito isso, aqui nós encerramos a nossa apresentação sobre os usos do passado medieval. A gente espera que tudo que foi falado aqui possa ter ficado claro e agradecemos imensamente pela atenção recebida. Muito obrigado.